e esse é o Conexão Cidadão, o podcast oficial do Tribunal de Contas do Ceará. O último ano de governo é um período pautado por regras bem específicas aos atos praticados pelos gestores públicos, incluindo as despesas com pessoal. Convidamos o servidor do TCE, Elano Oliveira, tutor no programa TCE Eduque, concurso Aspectos Relevantes da Gestão de Pessoal, para falar sobre quais os cuidados esses administradores públicos precisam ter. Elano, seja bem-vindo ao Acontece TV. Quais os temas presentes no curso Aspectos Relevantes da Gestão de Pessoal, que está sendo oferecido pelo Instituto Plácido Castelo no mês de agosto? Olá, Carol, tudo bom? Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer, uma satisfação participar das campanhas aí da comunicação aqui do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Especificamente quanto à questão, de transição governamental na área de pessoal, que é um tópico que eu estou sendo tutor nessa oportunidade, a gente trata de diversos assuntos relacionados tanto a condutas vedadas em ano eleitoral, tanto trazidas pela lei eleitoral, trazidas pela lei de responsabilidade fiscal, também, assuntos relacionados à própria acumulação de cargos e vencimentos, que na hipótese de um servidor público assumir um cargo político. A gente traz também recomendações a respeito da própria transição em si, quando está saindo gestor, entrando outro, ou não foi reeleito, enfim. A gente traz alguns aspectos relacionados a isso também, tudo visando passar um pouco do conhecimento que o Tribunal de Contas tem, que os servidores têm sobre a matéria. Elano, você poderia citar algumas das condutas vedadas presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à gestão de pessoal? Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi idealizada para justamente assegurar a existência de uma gestão fiscal responsável, preocupada em sempre do controle da dívida pública e visando também fomentar a transparência e que os atos de gestão sejam feitos sempre tendo um planejamento adequado para não deixar o gestor em situações que ele não consiga honrar os compromissos, tanto com fornecedores como com a população também que é destinatária dos serviços públicos prestados, certo? Quanto à área de pessoal, a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000, ela traz diversas questões relacionadas a isso, desde o limite máximo do percentual que pode ser gasto, no caso dos municípios, podem ser gastos até 60% da receita corrente líquida. Para o executivo fica 54% e para o legislativo 6%. Considerando esse limite, existem várias medidas que a lei traz justamente para frear e para fazer com que essas despesas com o pessoal sejam reconduzidas ao limite máximo. Por exemplo, se um gestor ultrapassar esse limite em algum quadrimestre, ele tem até mais 2 para poder reconduzir as despesas ao patamar legal. Aí, durante esse período, ele fica impedido de praticar alguns atos, como concessão de aumento remuneratório, contratação de pessoal, mas ele não sofre algumas restrições um pouco mais graves, como a prestação de garantia pela União, em operações financeiras, transferências voluntárias. Isso aí ele fica resguardado até que ele consiga reconduzir nesse período subsequente, no caso, 2 quadrimestres. No período, no último ano de mandato, como é um ano que está encerrando essa gestão do chefe do executivo, se ele descumprir esse limite de despesa com o pessoal, as sanções já são aplicadas imediatamente, porque ele não vai ter tanto tempo para poder reconduzir as despesas aos patamares legais. Então, isso aí tem que ficar muito atento, o gestor, e sempre observar quanto da sua receita corrente líquida já está sendo gasta, já foi comprometida com o pessoal, sob pena de ficar impossibilitado de receber recursos da União, do Estado, receber garantias, e diversas outras implicações. Quanto à lei eleitoral, o que essa norma apresenta com relação às despesas com pessoal no último ano de mandato eleitoral? Sobre a Lei Geral das Eleições, a Lei Federal 9.504
de 97, ao lado da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também traz diversos regramentos sobre a área de pessoal, né, no último ano de mandato, né? O legislador, preocupado em garantir a isonomia do pleito eleitoral, né, uma vez que é possível que um gestor, né, esteja no comando da máquina pública, no comando daquela estrutura administrativa, né, possa interferir maleficamente no pleito, né? Pode ser usando servidores, pode ser usando imóveis públicos, bens públicos e contratos em vigência e outros assuntos, né? Mas assim, o legislador ele foi justamente preocupado com essa isonomia no pleito, que ele trouxe diversos pontos que são restritivos à conduta do gestor, né? No tocante à área de pessoal, ele vem tipificando as condutas, né, sendo as mais relevantes, né? A que diz respeito à impossibilidade do gestor se valer de servidores públicos, né, para praticar atos de campanha, né, durante o expediente. Por exemplo, ele vai mandar o servidor montar uma estrutura em algum local, né, alguma quadra, ele convocar os servidores, né, durante o horário de expediente para participar de comitês, né, de discursos, assuntos relacionados a isso, né. Também é proibido a concessão de aumentos remuneratórios, né, em ano eleitoral, né. O gestor não pode conceder aumentos que superem a inflação, né. Se for para corrigir a inflação do ano, tranquilo, tudo bem. O que não pode é ele justificar, não, mas está com 2 anos que eu não concedo aumento, né, para repor a inflação, não vou corrigir a inflação, né, então esse ano eu vou dar logo tudo, né, e também já para o futuro também, não, isso aí não pode, né, só pode conceder aumento remuneratório, né, para recompor o poder aquisitivo da remuneração que perdeu valor por causa da inflação, né, então assim, só para repor a inflação, tudo bem? Tem diversos outros pontos, né, convido aí vocês a participar do curso, as inscrições ainda estão abertas, né, e é sempre um prazer passar um pouco do que a gente vivencia no tribunal para a sociedade, tá bom? Elana, muito obrigada por participar do Acontece TV. Um abraço e tudo de bom. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Instituto Plácido Castelo promove webinar sobre inovação no setor público e enfrentamento à pandemia. Até já!